L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne le démange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, suivez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você está ouvindo agora o Para Acabar com o Juízo, exatamente agora, seja lá a hora que você está escutando isso. A gente está no episódio 145, número legal, né, 145, e para começar hoje vou contar uma coisa para vocês, assim, na verdade perguntar como é que vocês estão, né, espero que esteja tudo bem. E comentar que o senhor, acho que é um senhor, né, o Marcos Pires, ele comentou em um dos episódios na caixinha de respostas, né, de perguntas e respostas lá do Spotify, e aí ele comentou no episódio 107, perguntando a referência de um texto, não um texto, um livro do Henrique Allier que eu falei que tratava sobre selvagens, bárbaros e civilizados. Foi logo no começo do episódio, foi até fácil de encontrar, assim, porque eu lembrava de ter isso na cabeça e estava no começo ali eu conversando com o Matheus. Mas por que eu estou dizendo isso? Por duas coisas, né? Primeiro, para responder o Marcos, um abraço, Marcos, obrigado por interagir, quiser vir aí com a gente, fica à vontade. Mas dizer que eu acho que esse texto não existe não, cara, eu acho que eu inventei ele na minha cabeça, assim, aí eu respondi lá também, e é uma revelação, na verdade, né? Eu tenho dessas coisas, eu invento as coisas na minha cabeça, então... Não levem a sério isso aqui que eu tô fazendo, isso aqui que eu tô falando, por favor, assim, eu acho que é muito perigoso. Eu reconheço isso, assim, eu acho que eu fico inventando os negócios na minha cabeça na hora, eu tenho uns memória aí, tem um TDAHzinho aí de leve, né, vou falando os negócios aí, o que existe de verdade, eu ainda acho, eu tô com uma pulga atrás da orelha, eu acho que tem um capítulo do Henrique Allier falando sobre selvagens, bárbaros civilizados. Mas o que eu encontrei, que eu tenho certeza absoluta, é um texto que é do Márcio Goldman, chamado... Agora eu vou olhar assim certinho, que às vezes eu tenho que parar para fazer as coisas sérias, né? Porque ainda mais depois dessa vergonha que eu passei, né? Mas onde que tá o texto? Putz. Caralho, pior que eu não sei onde está o texto agora, velho. Eu baixei ontem esse negócio. Deixa eu bater no Google aqui rapidão. Ser um pouquinho mais preciso. O que fazer com selvagens, bárbaros e civilizados, né? Do Márcio Goldman. Se não me engano, um antropólogo carioca aí, né? Que é do livro, que é o artigo 6º no livro chamado... Não. É um livro chamado Antropologia, um negócio assim. Bom, é de um livro do tal do Márcio Goldman. E eu não sei, cara, se eu inventei esse negócio do Henrique Allier. Eu tenho quase certeza que ele existe em alguma coletânea, cara. Não chega a ser um livro, mas é um texto. Mas enfim, tô me demorando aqui para dizer que isso acontece e que peço desculpas e não confiem tanto em mim. Também não parem de escutar, porque é legal ser escutado, mas é isso aí. E o que fazer com selvagens, bárbaros civilizados, ele existe na coletânea, né? Além do livro do Márcio Goldman, ele existe na coletânea do Caderno de Subjetividade, de 1995, né? A edição de 1995, não sei se saiu mais de uma naquele ano, mas é no ano da morte do Deleuze, né? Então tá lá nos cadernos também. Não sei se foi aí que eu confundi as coisas, sei lá, cara. Foi mal, tava doidão. Fiquem espertos, hein? Não confiem no narrador, não, porque ele não é confiável. Mas você pode sempre fazer essa graça de escrever lá na caixa de perguntas também, que eu vou tentar responder assim que eu vir. Mas o assunto hoje é outro, além desse, né? Então, botando aqui o nosso despertador de 20 minutinhos. E vamos ver onde a gente está aqui nesse texto.
Cara, a gente está no 3.6.5, a desterritorialização despótica e a dívida infinita, os tijolos, sobre codificar os fluxos, na página 263. Então, alarme colocado, disclaimer e resposta aí oferecida, vamos à nossa leitura. O Estado despótico, tal como aparece nas... página 263. O Estado despótico, tal como aparece nas mais puras condições da produção dita asiática, tem dois aspectos correlativos. Por um lado, ele substitui... eu ia voltar aqui, né, cara? Deixa eu voltar do embalo aqui da 262, que eu falei que eu ia voltar daqui. Tem até um poeminha do Lewis Carroll, né? Eu anotei aqui pra gente voltar daqui, da 262, onde tem o credor infinito. Eu vou ler rapidamente para voltar ali ao de hoje. O credor infinito, o crédito infinito substitui os blocos de dívida móveis e finitos. Há sempre um monoteísmo no horizonte do despotismo. A dívida devém dívida de existência, dívida de existência dos próprios sujeitos. Eles devem a existência, não é dever, né? Dever, devem a existência, graças a essa dívida com esse deus monoteísta do horizonte aí, né? Ou déspota que seja. Vem o tempo em que o credor nada emprestou ainda, ao passo que o devedor não para de pagar, porque pagar é um dever, mas emprestar é uma faculdade. Como na canção de Lewis Carroll, longa canção da dívida infinita, um homem decerto pode exigir o que lhe é devido, mas quando se trata de empréstimo, decerto ele pode escolher o tempo que melhor lhe convém. Então aqui a gente tem uma genealogia do pecado aqui, né? Os caras estão pensando algo que na nossa sociedade ocidental está muito relacionado a essa ideia do pecado, quando a gente já nasce numa certa dívida e, consequentemente, uma certa culpa com relação a isso. Tá. O pessoal tá chegando aqui, eu vou receber visitas agora, acho que vai dar o tempo certinho de terminar de gravar isso e depois eu edito, beleza. Vou receber visitas. Agora sim, 3.6.5, a desterritorialização despótica e a dívida infinita, os tijolos sobre codificar os fluxos. O Estado despótico, tal como aparece nas mais puras condições da produção dita asiática, tem dois aspectos correlativos. Por um lado, ele substitui a máquina territorial, forma um novo corpo pleno, desterritorializado. Por outro, mantém as antigas territorialidades, integra-as como peças ou órgãos de produção na nova máquina. Então, são peças ou órgãos. Então, por um lado, tem uma substituição, a máquina territorial é substituída, forma um novo corpo pleno desterritorializado, né? Porque se tinha um corpo pleno territorializado, o corpo pleno da Terra, agora a gente tem um corpo pleno desterritorializado do déspota, né? Então a gente vai vendo uma disjunção cada vez maior, uma disjunção talvez cada vez mais exclusiva, excludente, das máquinas sociais para as máquinas desejantes, né? Daí o sentido de desterritorializado também. Por outro, mantém as antigas territorialidades, integra-as como peças ou órgãos da produção na nova máquina. E aí faz parecer, né, como é um corpo pleno, em um corpo pleno sem órgãos, faz parecer miracular, né? Faz parecer que essas comunidades são peças e órgãos, essas comunidades territorializadas são peças ou órgãos de produção na nova máquina, né? E daí você tem toda a hipótese lá do primeiro capítulo do constante desenganchamento, né, das máquinas desejantes para com relação ao corpo sem órgãos, o que dá um desarranjo constante. Não é harmonioso essa tomada da máquina despótica. É de pronto que ele atinge sua perfeição, uma vez que funciona sobre a base das comunidades rurais dispersas, que operam como máquinas pré-existentes, autônomas ou semi-autônomas, do ponto de vista da produção, como eu acho que eu acabei de falar. Mas desse mesmo ponto de vista, ele reage sobre elas produzindo as condições dos grandes trabalhos, que excedem o poder das comunidades distintas. E a gente começa as grandes obras de estradas, as grandes obras de hidráulicas, as grandes obras de monumentos, fora as grandes obras contábeis, né? Não no sentido, mas os trabalhos contábeis, os trabalhos administrativos e por aí vai. O que se produz sobre o corpo do déspota é uma síntese conectiva das antigas alianças com a nova aliança. Uma síntese juntiva que faz com que as antigas filiações se difundam na filiação direta, reunindo todos os sujeitos na nova máquina. Então vamos repetir aqui, né? Como que se dá a relação da síntese da produção desejante e da produção social, né? O que se produz sobre o corpo do déspota é uma síntese conectiva
entre as antigas alianças com a nova aliança, essa da dívida infinita. Ou seja, as comunidades se mantêm, mas agora elas se mantêm sob uma certa relação e, na maior parte das vezes, subordinação com a nova aliança. Uma síntese disjuntiva que faz com que as antigas filiações se difundam na filiação direta. Ou seja, um registro, né? Um registro que faz com que todas as antigas filiações familiares se difundam a partir de uma filiação direta, né? E também, mais uma vez, pode haver uma relação de subalternização da filiação direta com o déspota, com o rei, com a família real, com Deus, com a proximidade do Estado, com essas antigas filiações, que continuam no enredo, né? Continuam na trama, inclusive nas famílias reais, né? Nas famílias despóticas, continuam as antigas tramas de filiação, reunindo todos os sujeitos na nova máquina. Sigo. O essencial do Estado, portanto, é a criação de uma segunda inscrição pela qual o novo corpo pleno, imóvel, monumental e imutável se apropria de todas as forças e agentes de produção. Mas esta inscrição de Estado deixa subsistir as velhas inscrições territoriais como, entre aspas, tijolos sobre a nova superfície. Então, o essencial do Estado, portanto, é a criação de uma segunda inscrição. Se a primeira inscrição se dava no corpo, né, no gesto de cravar no corpo e cravar na terra, né, um certo registro, aqui se dá uma inscrição muito mais burocrática, que se dá uma inscrição a partir dessa dívida infinita que inscreve e separa os corpos, né, os divide de outra forma, os distribui de uma outra maneira. Mas faz isso a partir das velhas inscrições territoriais, utilizando-as tal como tijolos, né, sobre a nova superfície. É uma nova superfície de inscrição, é um novo corpo sem órgãos, é uma nova mega máquina, né, uma nova máquina não mais territorial, mas despótica. Daqui deriva, enfim, a maneira pela qual se opera a conjunção das duas partes, as partes respectivas que cabem à unidade superior, proprietária, e às comunidades possuidoras, à sobrecodificação e aos códigos intrínsecos, à mais-valia apropriada e ao usufruto utilizado, à máquina de Estado e às máquinas territoriais. Então, vamos repetir isso aqui e tentar dar um exemplo, até mesmo da América do Sul, né? Da América, dessa região aqui da América. Daqui deriva, enfim, aí eles vão listar algumas coisas. A maneira pela qual se opera, vamos lá, a conjunção, e aqui eu estou entendendo, talvez eles estão falando da síntese de consumo, né, das duas partes. As partes respectivas que cabem à unidade superior proprietária e as comunidades possuidoras. Então, por um lado, você tem a unidade superior proprietária, que é de um reinado, que é de um, não sei se de um império, né, de alguma forma, de um estado, de um, não sei, outro sinônimo, mas desse grande arranjo social estatal, né? E ao mesmo tempo a conjunção com as comunidades possuidoras, as comunidades que realmente estão ali trabalhando, mantendo de alguma forma a sua territorialidade. E aí seguem eles. A sobrecodificação, conjunção das duas partes. A sobrecodificação e aos códigos intrínsecos. O Estado opera, então, por sobrecodificação. Né? É aí que o Kafka entra de uma maneira muito interessante. Né? Para além da vida que se vive no território, há sempre um registro burocrático, né? Uma escrita, não mais na pele, mas uma escrita registrada, né? E também não tanto mais a oralidade, mas vai se aproximando cada vez mais de uma escrita como registro, escrita em papel, escrita em pedra, que vai, como eles colocam aqui, sobrecodificando, mas numa conjunção com os códigos intrínsecos, né? Os códigos territoriais de pele. O famoso conjunto de valores e sentidos, né? Que se distribuem ali num território. E aí os valores e sentidos que se distribuem a partir da sobrecodificação não excluem os do território, mas eles se sobrepõem a eles, né? A vida passa a ser registrada de uma outra maneira. Os movimentos sociais, o desejo se registram de outra maneira. A mais-valia apropriada e ao usufruto utilizado. Né? Por um lado, a mais-valia que é apropriada pelo Estado e o usufruto utilizado da terra. A máquina de Estado e as máquinas territoriais. Essa é a conjunção final. Estou pensando, um exemplo é isso, né? Imagina, é porque também, talvez na realidade brasileira, pré-colonial, não teve um grande exemplo de tamanho esse de estrutura imperial. Ou talvez houve, né?
mas a gente pode pensar junto com os incas, com os astecas e com os maias, como não era um consenso, né? E não tem uma unidade definitiva entre o entendimento que hoje que a gente tem dessas três populações, né? Dos incas, dos maias e dos astecas. Mas há, na verdade, quem jogou Age of Empires sabe, um conflito muito forte entre comunidades locais, que às vezes nem falavam o mesmo idioma, mas às vezes falavam o mesmo idioma, a mesma língua, disputando não só o território, mas esse outro registro, esse aumento do poder, em especial no sentido de burocratização, no sentido de dominação, mas também de burocratização das vidas, né? Porque à medida que se expande e você quer manter uma certa expansão do território, é necessário de alguma forma organizar a parada. Se você quer que acho que são esses dois elementos juntos, né? É a expansão somada com a vontade de permanência, né? A vontade de constância, a vontade de manutenção e de continuidade de uma certa forma de poder, né? Porque eu acho que quando a gente está pensando na máquina territorial, tem vários dispositivos e políticas do limite que seguram, sustentam o limite dessa expansão e também sustentam o limite, impedem esse limite da continuidade, principalmente a continuidade do poder, se disseminar. Aqui tem uma virada estranha, onde a expansão e o poder, eles querem a sua continuidade, né? A sua constância. E não é à toa, né, que para que haja a constância dos impérios, a constância de uma civilização, né, ainda não falando dos civilizados, mas nesse sentido de civilização que a gente entende, né, de sociedade organizada a partir do Estado, é claro que a gente precisa de outro registro de filiação. É claro que se a gente quer sustentar a temporalidade dessa organização, no sentido de que dure para sempre, né, como os impérios imaginam que vão ser para sempre, a gente precisa que essa filiação se registre de outra forma, inclusive que valide, falando, olha, nós que comandamos essa bagaça, nós que burocratizamos e registramos essa bagaça, porque a nossa filiação é divina. Porque a nossa filiação não é daqui da Terra, a nossa filiação se justifica por outros meios, né? E aí, nesse sentido, é preciso que todo mundo que não tenha relação direta com essa filiação se subordine de alguma forma, é o que justifica, né? E aí a gente pensa, né, no conjunto de obras, né, de encanamentos, obras hidráulicas, nos astecas, nos incas, nos mais, a organização da agricultura, né, a organização da agricultura por níveis nos incas, a emergência de enormes construções, de templos, né, você tem um outro registro que é uma passagem do territorial para o despótico, desse modo de produção primitivo para o modo de produção asiático. Espero ter tentado exemplificar e fazer sentido, né? Mas vamos lá. Como na Muralha da China, entre aspas, que é o conto do Kafka, o Estado é a unidade superior transcendente que integra subconjuntos relativamente isolados que funcionam separadamente, aos quais ele consigna um desenvolvimento em tijolos e um trabalho de construção por fragmentos. Beleza. Objetos parciais dispersos agarrados ao corpo sem órgãos. Acho que voltaram aí à linguagem do primeiro capítulo. Mas é isso, né? Seguem sendo objetos parciais dispersos, agarrados ao corpo sem órgãos, não sem uma certa disputa, sem uma certa luta, uma agonística aqui. Ninguém soube mostrar como Kafka que a lei nada tinha a ver com uma totalidade natural harmoniosa, imanente, mas que agia como unidade formal eminente e que reinava enquanto tal sobre fragmentos e pedaços, a muralha e a torre. Então aqui a gente tem a entrada de algo muito importante, né? Da emergência da lei, nesse sentido, né? Se antes a gente tinha certos códigos, agora na sobrecodificação a gente tem essa ideia de uma lei, né? Interessante, né? Eles pensando, por exemplo, lá na máquina primitiva que não poderia haver uma lei do incesto, mas tem um código com relação ao incesto, né? Mas talvez não se configure como lei. Aqui a gente tem uma dimensão de lei, né? E foi o Kafka que primeiro sacou que a lei não é uma totalidade natural harmoniosa, né? Que é uma hipótese muito moderna, né? Pensar que as leis que os homens criam é de alguma forma não divina, né, mas correspondente à harmonia natural das coisas, né, já que a natureza tem leis, é óbvio que os homens também precisam ter leis, né? Mas não, acho que é Kafka, né, no sentido de que ele inaugura de alguma forma a contemporaneidade, que mostra de maneira brilhante que a lei nada tem a ver com a totalidade natural harmoniosa, imanente, mas que agia como unidade formal eminente e que reinava enquanto tal sobre os fragmentos. A lei reina sobre os fragmentos e pedaços, a muralha e a torre. A gente pode debater mais isso lá pra frente, quando a gente começar a
pensar a representação bárbara ou imperial, né? No 3.7 acho que eles vão falar exatamente disso, sobre a lei em algum momento. Né? Eu acho um tema difícil, particularmente. E é claro que aqui tem por mais que estão falando de antropologia, tem um diálogo forte aí com o estruturalismo especial no Lacan, né? Até onde eles foram ler o Lacan, até onde o Lacan teve uma relação aí com a lei. Teve uma relação, até onde eles conseguiram chegar na leitura da relação do Lacan com a lei, que é outros 500. Assim, o Estado não é primitivo, mas origem ou abstração. Ele é a essência abstrata originária que não se confunde com o começo. Entre aspas, o imperador é o único objeto de todos os nossos pensamentos, não o imperador reinante. Quero dizer, ele seria isto se nós o conhecêssemos, se tivéssemos a seu respeito pelo menos alguma informação. O povo não sabe qual é o imperador que está reinando e continua incerto quanto ao próprio nome da dinastia. Em nossas aldeias, imperadores falecidos há muito tempo sobem ao trono, e como aquele que só vive na lenda, vem a promulgar um decreto que o padre lê ao pé do altar. Imagino com muita força que isso aqui seja um trecho de Na Muralha da China, do Kafka. Vale a pena a gente dar uma olhada, eu acho que é um trecho bem legal e autoexplicativo, né? Imagina o que é sua comunidade ser tomada pelos bárbaros, pelos selvagens, e aí você tem um belíssimo filme do... Mas aí é uma coisa mais medieval, né? Mas também ao mesmo tempo esse encontro do medievo com os bárbaros. Belíssimo filme do Tarkovsky, né? Como é que é o Ivan lá? A Infância de Ivan, ou Ivan's Childhood, né? É esse mesmo. Imenso esse. É esse mesmo? Não. Porra, desculpa. Tô falando, não acredito que eu falo. É Andrei Rublev. Confundi os filmes, foi mal. É Andrei Rublev. Que fala dessa invasão bárbara. Que aí o que é? Do nada, né? Você tá ali, a galera chega a cavalo, chega botando a banca, chega escrotizando, humilhando tudo. E aí depois a coisa se assenta, a vida continua, porque também, né, não é sobre dizimar, não é sobre exterminar tudo, nem sempre. E aí você não sabe a quem você está respondendo. Sua vida continua, mas você passa a responder alguma coisa. Ainda tem um padre ali para te dizer quem está certo, quem está errado na parada, né? Muito doido essa parada. Um monge, um sacerdote ali, né? Que viagem. Segundo texto, quanto aos próprios subconjuntos, máquinas primitivas territoriais, eles são certamente o concreto, a base e o começo concretos, mas os seus segmentos entram aqui em relações que correspondem à essência. Tomam precisamente essa forma de tijolos que assegura sua integração à unidade superior, e seu funcionamento distributivo está em conformidade com os desígnios coletivos dessa mesma unidade. Grandes trabalhos, extorsão da mais-valia, tributo, escravatura generalizada. Então acho que essa relação, né, o que é os próprios subconjuntos desse grande conjunto molar do Estado, né, são as máquinas primitivas territoriais. Certamente aí o concreto do trabalho, né, não necessariamente a sobrecodificação da lei e da burocracia, né, mas por outro lado é isso, né, está em conformidade com os desígnios coletivos dessa mesma unidade, ou seja, também esse trabalho concreto, essa produção da máquina primitiva concreta vai produzir os grandes trabalhos, vai gerar a extorsão da mais-valia, tributo, escravatura generalizada, etc. E aí seguem eles. Duas inscrições coexistem na formação imperial e se conciliam, dado que uma é ajustada à outra, que por sua vez, e ao contrário, cimenta o conjunto e relaciona produtores e produtos. Elas não precisam falar a mesma língua. Interessante. A inscrição imperial recorta todas as alianças e filiações, prolonga-as, faz com que elas convirjam na filiação direta do déspota com Deus, na nova aliança do déspota com o povo. Todos os fluxos codificados da máquina primitiva são agora impelidos até uma embocadura. Interessante, né? Essa metáfora bem hidráulica, né? Todos os fluxos codificados da máquina primitiva são agora impelidos até uma embocadura, assim, embocadura no rio, onde a máquina despótica os sobrecodifica. A sobrecodificação é precisamente a operação que constitui a essência do Estado, que mede ao mesmo tempo sua continuidade e sua ruptura com as antigas formações. O horror dos fluxos de desejo que não serão codificados, mas também a instauração de uma nova inscrição
que sobrecodifica e que faz o desejo a coisa do soberano, ainda que como instinto de morte. Muito bonito, a gente volta daqui, acabou de tocar o despertador. Vou grifar essa parte que é muito bonita. E a gente volta exatamente daqui. Relendo aqui só pra gente finalizar. A sobrecodificação, se até agora a gente está falando de codificação, estamos falando finalmente de sobrecodificação, é precisamente a operação que constitui a essência do Estado, que mede ao mesmo tempo sua continuidade e sua ruptura com as antigas formações. O horror dos fluxos de desejo que não seriam codificados, como é próprio da máquina territorial, mas também a instauração de uma nova inscrição que sobrecodifica, que faz do desejo a coisa do soberano, ainda que como instinto de morte. E a gente vai ver por que se relaciona com o instinto de morte logo mais. Galera, até semana que vem então. Não deixem de escutar a gente, não deixem de escrever pra gente, mesmo que tenha informações muito doidas e duvidosas. Mas suspeitem, acima de tudo, mantenham a suspeita. Beijo, até semana que vem.